Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal HHS Engenharia. Hoje a gente vai estar continuando aqui o nosso curso de sonoplastia. Hoje a gente vai falar sobre microfones. Você não pode se perder, está sensacional. Então, põe o dedinho aqui no like aqui, ó. Se você não é inscrito, se inscreva já para você não ficar de fora dos nossos vídeos, dos nossos cursos, beleza? E sem perda de tempo, vamos nessa! Bom, pessoal, vamos dar início aqui em mais uma aula do nosso curso de sonoplastia básico. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Iago Honório dos Santos e faço parte da Igreja Evangélica Palavra Fiel. Beleza? Então vamos nessa. Bom, para quem já estava nos acompanhando, nós já falamos de algumas coisas. E nós já falamos de mesa de som, já falamos de equalizador, de amplificador, direct box, e hoje nós vamos falar sobre microfones, beleza? Nesse curso básico aqui ainda teremos mais 3 aulas que eu estarei postando daqui uns dias, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que é um microfone? O microfone é um instrumento que converte as ondas sonoras em variações correspondentes a um sinal elétrico sinoidal, tá? Então, aqui eu tenho um microfone dinâmico, tá? E aqui eu tenho um microfone condensador. Vocês vão entender a diferença de um para o outro, mas o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte: o que é o microfone? Qual a função do microfone? Eu vou passar mais um slide e vocês vão poder entender melhor o que eu vou falar. Bom, os microfones dinâmicos, que é o da primeira foto que tem aqui, esse aqui, ó, esse microfone aqui, são os microfones dinâmicos, tá? Eles são famosos pela sua resistência e confiabilidade. Não precisa de bateria nem de fonte de alimentação externa. E ele suporta altos níveis de SPL. O que é SPL? Nível de pressão sonora, tá? Então, ele é montado desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Então aqui vocês podem ver, a gente tem uma membrana, né? A gente tem um ímã e aqui a gente tem uma bobina e aqui a gente tem uma tensão de saída. Iago, mas não vai alimentação? Não vai, exatamente. Quando a pessoa fala aqui, o som que sai da voz da pessoa, ela faz com que essa membrana aqui se movimente, tá? E aí ela vai criar nessa bobina uma tensão, tá? Que é essa tensão de saída. Essa tensão de saída é o sinal elétrico, beleza? Então é a partir daí que esse sinal ele é enviado lá para a mesa de som, e lá na mesa de som a gente trata esse sinal com ganho, equalizador, amplificação, pré-amplificação, certo? Deu para entender até aqui? Então, os microfones dinâmicos, eles são mais resistentes, tá? E aí você vai entender mais alguns detalhes que tem em questão de microfone, beleza? Mais para frente. Então, ó, vamos falar agora do microfone condensador. Os microfones condensadores são preferidos por causa de sua resposta de frequência muito uniforme e a capacidade de responder com clareza aos sons. O som resultante é natural, limpo e claro, com excelente transparência e rico em detalhes, certo? Ele precisa de uma alimentação externa, que no caso é o Phantom Power, tá? E a montagem dele é desta forma, tá? A gente tem aqui, ó, um diafragma, vocês podem ver que é diferente do outro, tá? E aqui, quando a pessoa fala, ele faz a mesma coisa, tá? Só que você pode ver que a montagem dele é totalmente diferente, beleza? Mas eu não quero que vocês fiquem presos na montagem. Eu quero que vocês fiquem presos, vocês entendam o funcionamento dos microfones, beleza? Então aqui, ó, vocês podem ver, tem o diafragma aqui, que é a primeira coisa, e aqui na frente a gente tem uma tensão de saída e um conversor de impedância, tá? Então ele pega a vibração, né,
das ondas que sai da fala da pessoa e converte numa tensão de saída. Então funcionalmente é o mesmo, porém eletronicamente ele é diferente. Como assim, Iago? Vocês podem ver que aqui está escrito que os microfones condensadores são preferidos por causa da sua resposta de frequência muito uniforme, certo? E clareza nos sons, beleza? Então, o microfone condensador, ele é o som dele, a captação dele é mais limpa. Você consegue ouvir, né, na verdade, as frequências mais claras, tá? Mais nítidas, o som é mais limpo, tá? Em estúdio, geralmente a gente utiliza, né, os microfones condensadores, beleza? Por quê? Porque ele tem uma resposta de frequência mais ampla. Ele é um microfone que quando você precisa de um som claro, né, limpo, no caso para uma gravação, você usa o condensador. Agora no som ao vivo, né, onde as pessoas pegam no microfone ali, cantam, né, às vezes corre o risco de cair, a gente usa o microfone dinâmico, tá? E vocês vão entender a diferença um pouco da diferença um pouco mais para frente, tá? Mas por enquanto a diferença é essa. O dinâmico, ele trabalha com as frequências, ele tem uma resposta boa também, mas não tão boa quanto o condensador, beleza? Mais ou menos isso. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês vão entender uma coisa que se chama padrão polar. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, não entende, e por isso que sempre utiliza o microfone de forma errada, tá? Isso eu falo tanto de técnico de som, quanto de levita, né, quanto de músicos, tá? Muita gente não sabe e espero que vocês entendam, tá? Então vamos lá. Padrão polar. Isso aí é o nosso padrão de captação. Como vocês podem ver aqui no desenho, nós temos um microfone no pedestal, tá? Eu quero que vocês imaginem aí o microfone na frente de vocês, tá? Vocês podem ver essa área que está aqui, ó. Isso daqui é a área de cobertura, né? Que determinados microfones captam o som. Então, alguns captam na frente, alguns captam um pouco para trás, um do lado, né? Então aí isso as pessoas geralmente não sabem. Então vocês vão aprender hoje, beleza? Então, ó, microfone omnidirecional. O omnidirecional, a sua cápsula vai captar o som igual de todas as direções. Usa-se muito em coral ou quando quer captar o som de ambiente. Então, galera, isso aqui, ó, o omnidirecional, ele capta o som de todos os lados. Na frente, do lado, atrás, tá? 360 graus, beleza? Ele pega a área toda em volta do microfone, certo? Então, esse daqui é o microfone omnidirecional. Depois, nós temos o microfone cardioide. O microfone cardioide, ele tem padrão direcional, ele tem maior sensibilidade na frente, tem uma máxima rejeição a 180 graus, então a partir de 180 graus ele não capta mais, tá? E ele é ideal para som ao vivo e, dependendo do caso, gravação em estúdio, tá? E ele tem uma rejeição de ruído de fundo. Então, vocês podem ver aqui no desenho, ele pega mais na frente, tá? Aí um pouquinho ou outro muda de acordo com o fabricante, tá? Então nós temos aqui, ó, vocês podem ver na frente, um pouquinho do lado, mas aqui atrás ele já não pega, tá? E aqui do lado também é pouco, beleza? Não é tanto. E agora nós temos aqui os microfones supercardioides, tá? Ele tem maior sensibilidade na frente, máxima rejeição em 126 graus, então você pode ver que, diferente do cardioide, ele tem uma rejeição com um pouco menos aí em graus, tá? A partir de 126 graus ele já não está captando mais. Ele é ideal também para som ao vivo e gravação ao ar livre, tá?
e ele também tem rejeição de ruído de fundo. Então, como vocês podem ver aqui no desenho, o supercardioide ele pega na frente igual o cardioide, porém um pouco mais para trás aqui, ó, ele não abre tanto, mas ele pega um pouquinho aqui, ó, estreitamente próximo aqui na parte traseira do microfone, beleza? E agora eu vou passar um geralzão aqui para vocês, que aqui esses que eu passei para vocês são os principais, tá? Vocês podem ver aqui, nós temos aqui o omnidirecional que nós falamos, nós temos o subcardioide, nós temos o cardioide que nós também falamos e o hipercardioide que nós também falamos, tá? Então aqui eu tenho 3 a mais para mostrar para vocês, que é o subcardioide, o linha e o bidirecional, tá? Então aqui para vocês terem uma noção agora, o ângulo de aceitação no omnidirecional não tem, porque ele pega 360 graus, tá? O subcardioide até 170 graus, o cardioide até 120, o hipercardioide até 100, linha até 90 e o bidirecional ele pega 90 graus, tá? Só que o bidirecional, como vocês podem ver no desenho, ele pega para frente e para trás, tá bom? E aqui vocês podem ver aqui, ó, ângulo de sensibilidade mínima, 160, 180, 110, 120 e 90, tá? Isso aqui é o mínimo que eles fazem de captação, certo? Dentro dessa área, né? Mais do que isso aqui eles não pegam, beleza? E é isso aqui, ó, pessoal. Por enquanto eu vou falar para vocês fazerem de conta que não existe, certo? Quero que vocês pensem aí e entendam essa questão aqui do padrão polar, tá? Tenham em mente que para você saber qual microfone você vai precisar para uma determinada função, você precisa saber do padrão polar, certo? Isso é independente se é dinâmico ou se é condensador, tá? Você precisa saber qual você vai precisar, independente do tipo, beleza? Então, continuando aqui, frequências de microfones dinâmicos. Eu peguei aqui 2 modelos para vocês, para a gente comparar e vocês entenderem um pouquinho melhor. Ó, pessoal, aqui nós temos um Shure SM58, ele é um cardioide dinâmico, tá? Vocês lembram aí, né? Cardioide, padrão polar dele é na frente, né? Na parte da frente, não pega para trás, só para frente. E a frequência de resposta do Shure SM58, de acordo com o que o fabricante nos passa, é que ele tem uma resposta de frequência de 50 a 15.000 Hz, tá? Aqui nós temos uma tabela. Pessoal, sempre que vocês forem comprar microfones, pesquisem antes, tá? Fabricantes que são bons e que testam verdadeiramente os seus equipamentos, vocês sempre vão ter, sempre precisa ter isso aqui, essas informações. Tem que falar se ele é cardioide, se ele é hipercardioide, se ele é bidirecional, se ele é omnidirecional. Tem que ter isso, tem que ter a frequência de resposta, tá? E tem que ter o gráfico, tá, pessoal? O gráfico é muito importante porque é através dele que você vai ver como que aquele microfone responde, tá? Qual que é a resposta? Ô Iago, mas aqui tá falando que a frequência de resposta é de 50 Hz, e 15.000 Hz. Ou seja, se a faixa de frequência vai até 20.000, né? 20K, 20.000 Hz, então tá próximo, tá próximo, né? Mas não é porque ele tá aqui que é de 50 a 15.000 que ele pega 100% essas frequências, tá? Então é por isso que é importante o gráfico, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, no gráfico, aqui nós temos a frequência, tá? E aqui nós temos a resposta em decibéis, certo? Então vocês podem ver que o 50 nós estamos aqui em mais ou menos menos 11, menos 12, né? dBs. Então
essa faixa de 50 Hz quase não aparece, tá? É baixinha. E aí ele vai subindo. Então ele tem uma resposta melhor. Você pode contar mais ou menos a partir dos -6, -3, tá? Então, a partir de uns 80 Hz aqui, ó, ele já tá pegando, tá? Então, uma voz masculina e tal, talvez você tenha que tirar ali um pouco do grave, né, para não ficar dando aqueles puff, né, para não ficar parecendo aquele assopro, né, da voz. Então, você pode ver aqui que ele pega um pouco do grave ainda, certo? E aí depois ele mantém, ó, praticamente em 0 dB e tem uma queda aqui, ó, no médio grave, tá bom? E aí aqui, ó, quando chega no médio agudo, ele já dá uma subida, né? E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí quando nós estamos aqui próximo de, ó, acredito eu que seja uns 8.000 mais ou menos, ele dá uma queda, né? E depois ele sobe de novo, tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, sabe quando você tá ouvindo alguém falar e aquele S aparece, o S bem forte aparece, fica aquele tss, tss, tss. Então, é mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Mais ou menos, depende do microfone, vai depender das suas caixas, né, da voz da pessoa também, principalmente, mas aqui, ó, ele já tira um pouco, tá? Então, ele dá um destaque nas vozes, tá? Porque ele começa a pegar daqui para cima, ó, ele começa a pegar, tá? Então ele dá uma destacada nas vozes, mas tira um pouquinho aqui, que é naquela região do S. Então, isso é legal. Por isso que é importante a gente ver esse gráfico, tá? Como você teria essas informações aqui, ó, nessa frequência? Não tem, né? Então é importante você saber ler e interpretar os gráficos, tá? Então esse aqui é um Shure SM58 que é bem conhecido no mercado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o Sennheiser E835, que é uma marca muito boa também, tá? Ele também é um cardioide dinâmico, tá? E ele tem uma frequência de resposta de 40 a 16.000 Hz. Então você pode ver que ele pega um pouquinho mais de grave, do subgrave na verdade, e ele pega um pouquinho mais para cima lá no agudo. Então aqui, ó, você pode ver que já é um gráfico diferente, tá? Mas você pode ver aqui mais ou menos aqui assim, ó, a parte que tiver reta aqui, ó, vejam como se fosse o 0 dB, tá? Igual no gráfico aqui da Shure, beleza? Então, ó, o 0 dB começa aqui, ó, mais ou menos no 150, 160 Hz, tá? E aí ele vai descendo até o 40, tá? Então, você pode ver esse aqui, ó, aqui é uma diferença de 10 e ele tá no meio. Então, a diferença aqui seria de 5 dB entre 40 e o 150, de 40. Menos 5 dB, né? A diferença. E aqui a gente tem uma diferença até o 120, 150 mais ou menos também, né? Ele tem uma queda de -11, tá? Então, você pode ver que o Sennheiser ele vai ter mais grave do que o Shure, certo? Então, talvez numa voz masculina você pode ter um pouquinho mais de trabalho, né? E aí ele vem, faz uma curva aqui, ó, mas não é tão brusca, né? Então é uma curva mais suave. Então a tendência é que apareça mais os graves. E aí ele se mantém aqui, ó, até mais ou menos os 3K mais ou menos, né? 3K e aqui ele começa a subir. E aqui a gente tem do Shure aqui, nós temos 1K aqui, temos 10K aqui. Então
deve ter uns 5. Aqui deve estar nos 2 também, 2, 3K, né? E aqui a gente começa a subir no mesmo nível mais ou menos, tá? Então ele sobe. E aí aqui no 5K ele começa a descer, né? No 5K ele começa a descer e ele desce ali no mais ou menos no 8, no 9 e depois ele se mantém praticamente, depois ele desce, né? Ele desce aqui mais ou menos nos 11 e 12K ele já começa a descer, tá? E aqui no Shure ele começa a descer mais ou menos no 10, no 11. Então você pode ver que não é muita diferença, tá? O da Sennheiser ele é um pouco mais difícil da gente ver, porque ele tem muita linha aqui no meio, né? E os dBs não ajudam, né? Mas se você analisar mesmo igual nós analisamos, você pode ver que é mais ou menos a mesma coisa, porém ele não tira tanto aqui na área do S, né? Como o da Shure tira, tá? Então os dois são basicamente a mesma coisa, porém a diferença são poucas, mas que na hora de você usar, você pode ver diferença, tá? Então se você sabe ali que um detalhe, pessoal, a frequência do S, da mesma forma que ela atrapalha, ela também dá um brilho na voz. Então você não pode tirar muito, porque senão você vai acabar tirando um pouco do brilho da voz da pessoa, tá? Então o da Shure aqui você vê que ele tira, né? Dá uma caída mais brusca, mas ele não passa de 0 dB, tá? E aqui o da Sennheiser ele deve dar um pouco mais para voz, ele deve ficar um pouco melhor do que o da Shure, né? Em questão de brilho e tal, ele deve ficar um pouco acima, deve destacar mais a voz, mas pode ser que apareça mais o S e acabe atrapalhando um pouquinho, tá? Mas também ele tem um pouquinho de grave, então você pode conseguir compensar um com o outro, tá? Então os dois são bons, não tem muita diferença, só poucas, né? E às vezes não vai interferir para você, tá? Então é importantíssimo que você entenda e saiba ler esses gráficos aqui. No caso eu peguei 2 microfones bons para vocês compararem, né? Mas tem muitos microfones aí que não chega nem perto disso aqui, tá? Ou são gráficos mentirosos. Então é difícil de saber, tá? Vamos continuar aqui. E aqui, pessoal, ó, eu tenho também um microfone condensador da Shure SM27 e a frequência de resposta vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Então você pode ver que o microfone condensador ele também é cardioide, mas ele pega todas as frequências, tá? E como você pode ver no gráfico, ele não tem queda no grave, tá? Ele tem um pouquinho a mais aqui ainda, ó, do grave aqui, ó. E aí aqui no agudo ele faz a mesma coisa que o dinâmico, tá? Ele sobe, mas você pode ver que a queda dele aqui, ó, não é tão brusca, tá? Ele começa a cair aqui, ó, no 7K e vai até o 8 e depois ele começa a subir. Aí aqui ele dá mais uma subida para depois ele cair. Ele não cai tanto. Então você pode ver que com certeza ele vai ter mais clareza do que o dinâmico, tá? Primeiro porque ele mantém, né? Ele tem quase ali uma linha em flat e dá um destaque aqui nos agudos que é para as vozes, certo? E temos aqui também um Sennheiser MK4, que é um cardioide condensador também, e a frequência de resposta é a mesma do Shure, de 20 a 20.000 Hz, tá? Mas você pode ver, nesse daqui, ó, já temos o 0 dB aqui, ó, tá? Você pode ver que abaixo de 100 ele tem uma queda, tá? Então ele tem menos grave do que o Shure, mas o resto, ó, ele mantém.
ele sobe um pouquinho aqui, ó, entre 1 e 2K, que isso daqui é um médio agudo ali, comecinho, então, dependendo da voz da pessoa, principalmente de mulher, isso aqui pode atrapalhar um pouquinho se a pessoa tiver muito médio agudo, né? Então isso aqui pode dar uma atrapalhada, mas também pode te ajudar, né? Se a pessoa não tiver, já tem. Se tiver muito, você tira no equalizador, né? Mas pode ser que te atrapalhe um pouquinho, pouca coisa, mínimo, tá? E aqui nós temos aqui, ó, ele sobe, tá? E pode ver que ele não cai, galera. Ele não cai. Ele não sobe tanto, tá? Quanto o outro, né? O outro sobe até mais 5 dBs. E aqui o mais 5, ó, seria essa linha aqui, ó. Então ele só sobe 2,5, mais ou menos. Aqui ele deve chegar a 3, ó. Mas ele não cai, tá? Aqui, ó, no Shure, aqui é o 5 e aqui é o 2,5. Então é como se o Sennheiser vem aqui, ó, sobe aqui e faz isso aqui, ó, mantém, tá? Não tem essa partinha mais alta, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa, só que o Shure ele tem uma subidinha a mais aqui, né? Enquanto o Sennheiser tem essa subidinha aqui e o Shure não tem, certo? E depois a caidinha é praticamente a mesma coisa. Então vocês podem ver a diferença no gráfico entre o microfone condensador e o microfone dinâmico, tá? Então vocês entenderam que nós temos microfone dinâmico e microfone condensador, tá? Os microfones dinâmicos, eles são mais resistentes e não abrangem, né, uma frequência de resposta tão grande. Ele não tem um som tão nítido, tão claro quanto o condensador. E aí eu mostrei para vocês o padrão polar, onde o padrão polar você vê a área que o microfone tem de captação, né? E mostrei para vocês também os gráficos, as diferenças de gráficos, como fazer a leitura dos gráficos aí de resposta dos microfones, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Aqui nós terminamos o nosso tema aqui de microfones. Espero que você tenha entendido, aprendido. Se você ficou com dúvidas, coloca aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês. E, pessoal, nós temos um grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, você pode vir aqui na descrição aqui embaixo e acessar o link do nosso site. Entra lá, faz o seu cadastro rapidinho e aí eu te coloco no grupo do WhatsApp, tá? E fora esse grupo de WhatsApp, nós temos um grupo HHS VIP, onde nós temos lá um suporte técnico para você que esteja precisando, não importa o problema, né? Nós vamos te ajudar a resolver. É somente R$20 por mês. Você tem um mês para tirar todas as dúvidas, ter o suporte técnico que você precisa pelo WhatsApp, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo, tá bom? E espero você na próxima. Fica com Deus e Deus abençoe.